Depois que eu me formei como pedagoga, eu meio que estagnei no tempo, porque eram muitas provas para corrigir, e dei aula há muitos anos. Estudava, mas não fazia mais nenhum curso, nada disso. Simplesmente vivia naquela rotina, no dia a dia, do que eu já aprendi, tentava transmitir. Só que depois que eu fiz 63 anos, eu mudei. Agora eu faço vários cursos online, eu estou me atualizando e várias formações estão dentro do meu currículo. E hoje nós temos um assunto muito legal aqui. Eu sou Dirce Tomás e a Bel, minha companheira. Sou Bel Marques e hoje tem um assunto muito legal que eu trago para que nós estamos trazendo, né, Dirce? Isso. É sobre a formação. A formação gradual é um aprendizado que acontece ao longo da vida, né, ajudando a todos, inclusive mulheres 50 a mais, né, como nós, a manter a mente ativa, a adquirir sabedoria e se adaptar à mudança, né, meninas? É uma jornada de crescimento que nunca termina, trazendo mais bem-estar e plenitude sem limites de idade, não é verdade? Sim. Sejam bem-vindas, Luciene e Obrigada. Camila. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso podcast Ainda Posso. E eu queria que vocês contassem um pouquinho quem são vocês e como surgiu a ideia de criar essa consultoria maravilhosa voltada para a educação. Isso é muito importante, gente. Pode contar para a gente aí. Bom, eu me chamo Luciene e estou na área da educação já há mais de 30 anos e eu gosto muito mesmo do que eu faço. Eu atuo hoje como coordenadora pedagógica numa escola, numa rede de escola particular e já atuei desde a educação infantil, né, sala de aula, até chegar na coordenação. Parceiras. E aí, nesse caminho aí, eu já me fizeram vários convites para ser de direção, para ser de supervisão, para ser várias aí caminhos dentro da educação, e eu não quis, porque aonde eu estou é onde eu gosto de estar. Eu gosto muito de ser coordenadora pedagógica, eu me realizo em estar em contato com os professores, os alunos, a sala de aula. Então, eu sou feliz, assim, fazendo o que eu faço e não quero sair disso. E nesse meu caminho aí da educação, eu encontrei a Camila, numa das escolas que a gente trabalhou juntas, e a gente percebeu que a gente tem muitas ideias em comum, muita coisa que a gente pensa e a gente acredita sobre a educação, é muito parceria, assim, tem muito a ver uma com a outra. E aí nasceu essa ideia de abrir, de lançar, né, a nossa consultoria, formação Muito pedagógica, para estar ali auxiliando os professores e os gestores no real da sala de aula, dia a dia né? No mesmo, dia a né? dia da prática. Que legal. E você, Camila? Bom, eu sou Camila, né? Eu estou, no momento, dividindo meu tempo entre a consultoria, a formação pedagógica e a sala de aula. Ainda atuo como professora também numa rede particular de ensino, mas já leciono há 15 anos, amo dar aulas, eu gosto muito do que eu faço, porque eu trabalho com essa formação dos pequenos, né? Das crianças e adolescentes. Mas conhecendo a Luciene, foi minha formadora maravilhosa, então não teve como. Não teve como, a gente tem muitos ideais em comum. Não pensar em trabalhar com essa formação, expandir, né? Como é Isso. bom saber que isso tem hoje em dia, porque vocês imaginam, eu me formei em 80, na década de 80, e mesmo fazendo faculdade de pedagogia, era tudo muito precário. A gente saía da faculdade e jogava uma sala de aula na mão da gente, a gente não sabia como lidar com o aluno. Você sabia o que você tinha que informar, você tinha o planejamento do conteúdo, mas a sua atuação diante do aluno era muito complicada. Ah, eu posso te dizer que não mudou muita coisa, não. Então, mas eu acredito que hoje, com a mentoria de vocês, Sim. isso pode ajudar muito um profissional a lidar com o dia a dia dentro da sala de aula. Certeza. Não Vai é muito isso? além da formação Exatamente. da universidade. É por isso que é importante as pessoas que estão nos ouvindo,
que trabalham na área de educação, não importa a sua idade, mas você precisa de um respaldo. Acredite que precisam de um respaldo para isso. Com certeza. Desculpa o gancho. Não, mas é verdade mesmo, assim, a Dirce tem toda a razão, porque assim, gente, eu sou pedagoga de formação, porém eu não segui a profissão. A vida me levou para outro caminho. Mas eu acredito que é essencial, a gente sai cru, né? Eu lembro quando eu me formei, eu falei, gente, eu não vou dar conta, assim, de ir para uma sala de aula e enfrentar tudo aquilo. Porque, assim, mesmo porque eu acredito, não sei como é, porque eu nunca dei aula, tá, gente? Então, assim, releva. Mas, assim, você tá lá na sala de aula, ninguém vai ficar falando para você, olha, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Não, agora você vai... Então, assim, quando você já sai orientada, é diferente. Mas é porque também o mundo mudou, né? Hoje, eu não sei se vocês já participaram de uma feira holística Já. online. Gente, o que isso auxilia, o que ajuda a gente. E nós temos aqui a Feira Holística Online, Chave da Intuição. É muito legal. Ela convida todos para uma Feira Holística Online que acontece dia 13 e 14 de setembro pelo WhatsApp. O link para acessar o grupo está na bio do Instagram. Diversas terapias holísticas com até 70% de desconto. Você fala assim, mas terapias holísticas... Se você é professor, está estressado, está cansado, não veja a hora, como diz aquele humorista, não vê a hora de tirar sua calça leg, certo? Então, participem um dia de uma feira holística. Essa chave da intuição é maravilhosa. Vocês vão conseguir desestressar, sair da rotina, vale a pena. Sabe por que vale a pena também? Porque a gente na sala de aula, em contato direto com o aluno, ou até direto com as famílias, a gente precisa ter uma serenidade. Sim, né? muito bem lembrado. Precisa Tá, né? Em equilíbrio, né? Isso. Então, dentro da terapia holística aí, tem vários ramos, vários, medicações que exatamente. ajudam, com certeza. Vários, com certeza. E, meninas, quais são os principais serviços oferecidos pela consultoria de vocês, né? E quais diferenciais que vocês trazem em relação às outras consultorias pedagógicas? Bel, nós temos formação para docentes, para os professores, para os coordenadores também e para os gestores. E essa formação, ela acontece em diversos momentos. Então, nós fazemos um diagnóstico, vamos até a escola, ouvimos qual é a necessidade daquela escola, para então propor uma formação que seja adequada àquele momento, né? E aí temos diversos temas, não dá nem tempo assim, de falar todos, assim, mas desde educação inclusiva até psicomotricidade, nós falamos, as questões socioemocionais, que são, hoje em dia não tem como não falar. Então, nós temos diversos temas para essas formações, para palestras. Se for necessário também aquela palestra pontual, do Dia dos Professores, né? Algo assim mais específico, nós também fazemos. Além disso, nós oferecemos materiais didáticos, recursos pedagógicos, porque às vezes precisa o professor, aquela atividade, não sabe mais o que fazer. Então, nós trazemos esse material que auxilia muito na sala de aula. Ajudamos em projetos, né? Assessoramos projetos das escolas. Então, trazemos ideias conforme as famílias, ouvimos os alunos, que é muito importante. Também, né, gente? E aí, temos uma gama de serviços. E o que eu achei legal, que eu estava conversando com elas no caminho, né, que nós viemos juntas, é a possibilidade de trazer tudo isso, que é um assunto, vamos supor, inclusão, né, que é um assunto, hoje a gente sabe que tem muitas crianças com autismo, TDAH, uma série de coisas que talvez, quando eu lá me formei, eu não ouvia falar disso. Hoje é muito claro e todo mundo tem informação, e eu acho legal de trazer informação consistente, mas com leveza. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da didática de vocês, de não ser uma coisa tão, assim, vamos supor, uma coisa mais engessada, trazer essa coisa com uma certa leveza. Queria que vocês falassem pra gente como que é essa consultoria sua na questão de trazer uma coisa mais, assim, leve, mais não tão engessada. Como fazer um professor que tem TDAH lidar com um aluno que tem TDAH. Né? Que é o que mais tem, tá bom? Exatamente, eu sei.
Então, assim, o propósito real da nossa consultoria, né, é realmente trazer a prática. Né? Então, é vir para o que realmente a escola está precisando, para o que o professor está precisando, para o que o aluno está precisando. Então, através desse diagnóstico que a Camila falou, a gente chega ali numa proposta de trabalho com eles. Quando a gente fala de trazer a prática, de trazer a realidade, a gente não descarta a questão da teoria, das práticas mais, vamos dizer assim, só que a gente traz isso, mas isso é o pano de fundo. Entendi. Porque o que a gente gosta mesmo de trazer é a realidade, é o que a gente vive. Então, assim, coisas que eu já experienciei, que eu vi, olha, isso aqui dá certo. Tá. Isso aqui já é mais complicado. Então, assim, algumas pessoas vão ver algum material nosso. O nosso material, ele é muito transparente, ele é muito leve, ele é muito simples. Porque a gente está cansado de ter nas formações, porque como a gente atua ainda, né? Eu atuo como formadora também na minha escola, a gente está meio que cansado daquelas coisas muito teóricas. Que o professor sai daquela parte da reunião ali, da formação, e fala assim, tá, e agora? E não vê a hora de acabar. Ou engessadas, né? Que de amor, beijo, baixinho, nossa, de coração. não é isso. Tá na hora de... A gente pega e traz, realmente isso aqui funciona. Vamos tentar fazer isso daqui porque a gente já vivenciou. Né? Então, a gente fala de maneira simples, a gente atua de maneira simples, mas podem ter certeza que é muito dentro do real, da necessidade, do que a escola precisa, do que o professor precisa, de uma forma muito prática. E é legal porque, assim, vocês trazem autoridade, porque se você vivencia e já viu que tem resultado, isso traz autoridade. Então, a forma leve, né, de você não seguir aquela coisa, né, e trazer a leveza, trazer assim, porque dá para ser leve dentro de um contexto mais duro, vamos dizer assim, né? Com certeza. E a gente está falando de terapia, né, sobre as terapias, né? E hoje a nossa patrocinadora também é a Nath Mendes. A Nath é facilitadora de barra de axis. Então, você, professor que está aí, ó, na correria do dia a dia, da sala de aula, que a gente sabe que é difícil, entre em contato com a Nath. A barra de axis tem o objetivo de promover a liberação de padrões de pensamentos e comportamentos negativos e limitantes, buscando o bem-estar geral e a expansão da consciência. Então, assim, hoje em dia, a terapia, gente, ajuda bastante. O dia que você fizer uma vez barra de axis, Darcy, serve para você. Você vai querer fazer sempre. É maravilhoso isso. Meninas, agora me diz uma coisa. Como vocês mantêm a sua equipe atualizada com as tendências e necessidades do cenário de hoje em dia? Porque a coisa muda, é um turbilhão de inteligência artificial, de tudo mais. Conta para nós como que vocês conseguem manter isso. É a todo momento, né? A informação, a educação, ela não para, é uma coisa muito viva. Então, é muito estudo. Diariamente nós estudamos, nos atualizamos em questão de legislação, porque precisamos estar a par. As tendências mundiais de educação, então a gente precisa acompanhar o que está, porque às vezes aqui uma informação ainda não chegou, mas lá fora a gente já sabe que é uma tendência. Os cursos, nós sempre estamos fazendo cursos da educação, diversas atualizações, pós-graduações, workshops, treinamentos, que nós também participamos, né? É, porque eu sou da época do trabalho feito no papel ao maço. Escrito à mão. Na biblioteca, E pesquisa. hoje em dia, com a IA aí, o pessoal não faz... A gente participa Tem uma de tendência a ser congressos, bem, né? porque precisa, não tem como. Então, nós estamos sempre nos atualizando. Além disso, a escuta com as escolas, com a família e com a comunidade, nos dá essa possibilidade de aproximar essa teoria com a prática. E isso enriquece o trabalho, porque tem a pesquisa de campo, né? Então, você está ali com a família, sabendo realmente o que precisa ser feito. E é um estudo. Então, o tempo todo, a nossa equipe tem essa atualização. Cursos, eu faço várias especializações de inteligência artificial. Passando aí, ainda vou pegar num pontinho aí com vocês. Como lidar com o professor? Vocês têm que lidar com professores, certo? Sim. Em relação a essa questão, o aluno não tem mais, assim,
é aquela coisa de ter que buscar, porque tem tudo pronto. Como o professor lida com isso? Por isso, ele precisa se atualizar, né? Estar a par das ferramentas, novas ferramentas, tirar essa ideia de que é tão difícil. Ai, a tecnologia ela é muito difícil. É fácil, é acessível, é possível. E a tecnologia não está só relacionada ao computador. Precisa chamar a atenção do aluno, engajar o aluno, conhecer esse aluno, né? De alguma forma, trazê-lo para perto. Então, a gente precisa buscar isso na sala de aula com outras ferramentas, com jogos, né? Com atividades diferenciadas. E você falando sobre a inteligência artificial, né? Isso tá agora é o boom, É, né? Então, assim, a gente lida com várias vertentes aí da inteligência artificial. Tem aquelas pessoas que não acreditam, que acham que a inteligência artificial vai dominar o mundo. Tem aquelas que usam a inteligência artificial a favor da aprendizagem. E tem aqueles que acham que a inteligência artificial não contribui da maneira adequada para a educação. E, na verdade, assim, como a Camila falou, a gente vive se atualizando aí com os assuntos, né? Eu, agora, nesse momento, eu estou fazendo 2 cursos de inteligência artificial. Um para gestores e um outro para aplicação da inteligência artificial no meu dia a dia, como coordenadora pedagógica, né? Então, você vê que o grande diferencial é você saber utilizar a inteligência artificial a seu favor. Então, ensinar o aluno a usar. Então, não é só colocar a pergunta lá e colher a resposta e entregar para o professor, não é isso. É usar para aprendizagem. Então, saber fazer as perguntas certas para ela, né? Saber analisar a resposta que ela traz. Porque, às vezes, ela também te traz respostas erradas. Sim. Ou que não estão dentro do contexto que você deseja. Isso é que é o mais importante. Então, é fazer com que o aluno entenda o contexto da coisa. Exato. Né? Então, ela é uma ferramenta muito boa. Muito boa. Só que a gente precisa ensinar o aluno a usar. Como usar? Mas, primeiro, antes de tudo, tem que ensinar o professor a usar. E aí entra a gente. Porque senão a gente cai naquele professor, né? Eu tive toda essa transição, né? De estudar com papel almaço, escrito à mão, depois passar a fazer uma universidade onde você já tinha tecnologia e depois usar a tecnologia dentro da sala de aula. Então, eu tinha ao lado professores que engessavam. Não pode entrar, não pode olhar. É a mesma questão de estar proibindo o aluno do celular. Então, não é proibir, é ensiná-lo a usá-lo de uma maneira eficiente a seu E favor. apesar, assim, da IA, né, assim, o que a gente está falando, né, sobre a IA, você também pode utilizar a IA para fazer, trazer a massa crítica para a pessoa, né? Então, assim, não é só, hoje eu copio e cola, mas quando você traz aí pro professor, né, olha, tá aí, é uma realidade, não é uma coisa que nós vamos viver daqui 20 anos, é uma realidade isso. Então, assim, o que você pode ter? Que consciência de massa crítica você pode trazer para o professor, né? Para o aluno? Então, a gente tem que quebrar um pouco esse negócio, né? De, no futuro, né? Tá aí, gente, tá aí, já é realidade, né? E fazer dessa ferramenta uma coisa boa. Um facilitador. Um facilitador, isso mesmo. É que nem lá quando teve a Revolução Industrial. Nossa, tudo era manual, o mundo vai acabar, as máquinas vão tomar conta. E não teve não teve o progresso, não teve. Então, é normal da vida. É evolução. Agora, é usar a ferramenta de forma correta e trazer a consciência. Mas eu queria saber, gente, como que vocês acompanham os resultados das formações ao longo do tempo? Vai, cara. Nós, quando chegamos às escolas, né, nós fazemos um plano de ação com aquela escola. Tá. Então, a gente começa com um diagnóstico da escola, do problema, qual é a questão que ela tem a necessidade. Formamos esse plano de ação com prazo, sim, porque precisamos ter metas até para conseguir saber em que momento que nós vamos revisitar aquele plano, né, ver o que deu certo, o que não deu. Nós temos algumas avaliações de diversas formas. Não a avaliação do papel almaço, mas uma avaliação dos resultados. Então, nós temos algumas ferramentas que nos ajudam a ver o que está dando certo, o que não está, porcentagens, e aí vai depender do que a escola precisa. Mas dentro deste plano de ação, a gente retorna
aquele ponto Essa questão de avaliação é muito e interessante. avalia com eles. Eu trabalhei numa escola de elite e, ao mesmo tempo, eu trabalhava. Porque naquela época, né, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Então, de manhã no Estado, à tarde numa escola de elite e à noite na prefeitura. E eu deparei na escola de elite há muitos anos, gente, já vai fazer o quê? Mais de 30 anos isso, com uma escola onde via a avaliação já com o futuro. Não existia avaliação escrita manual. Existia só a verbal Uhum. e feita pelo próprio aluno e pelos pais do aluno. Então, a professora lançava algumas situações do dia a dia, a criança levava para casa, explanava aquilo para o pai, e o pai escrevia na agenda o que achou, se a criança aprendeu ou não. Isso era inovador. Nossa, bastante. Muito. Eu trabalhei numa escola bem elite mesmo. E aquilo, para mim, como professora, era um desafio, porque eu estava acostumada a vir de um estado Sim. onde era tudo ali no número, e não existia números, não existia assim, você tirou 10, 8, 9. Não, era a opinião do pai, depois vinha, juntava e cruzava com a do aluno, o que ele achou daquele assunto, vinha a opinião da professora e depois da coordenadora pedagógica da escola. Nossa, Que já legal, hein? existia coordenadora pedagógica só naquela escola. Você entendeu? Então, esse tipo de cruzamento das informações levava a um futuro que a gente precisa, porque não se mencionava, não mensurava a criança a números. Então, a avaliação é uma coisa, assim, fantástica, Fantástica. necessária, importante, Necessária. sem mensurar e sem, Sim. vamos dizer assim, enquadrar o aluno num E hoje em método dia terrível. ainda é um grande Eu sei desafio. que é, né? eu sei, porque eu vivi um estado e eu vejo hoje ainda a educação, né? Então, é bem legal vocês falarem E sobre muitos professores têm essa dificuldade, inclusive, de não saber. Mas como que eu vou avaliar se não se for eu não uma tenho prova, número, aquela se coisa eu não tenho formal? prova, exatamente. Ele não entende o processo avaliativo, que é ali no dia a dia, né? Você vendo que o aluno consegue ou não. E no nosso caso, quando a gente pensa em avaliar a escola, os resultados da escola, o que deu certo ou não, também não tem a ver com números. Mas com essa escuta que é extremamente importante, então, das famílias, isso é uma avaliação. Esse feedback que a família nos dá, né? A gente consegue entender, olha, esse ponto tá crítico. Esse aqui a gente já está indo bem. Então, por que aqui está indo bem e aqui não? Então, essa escuta da nossa formação, ela é uma chave, né? E a gente Isso é precisa muito... realmente ouvir. O E tá professor tem que direto. abrir a cabeça para isso, gente. Definitivamente. De saber que a avaliação, o feedback do seu aluno é no dia a dia. E não encarar como algo negativo. Eu tenho um irmão que, quando ele estava na adolescência, ele estudava numa escola chamada Magnum, vocês devem conhecer. E ele veio um dia falando assim para mim: eu não fiz a redação, não. Eu voltei de férias, a professora escreveu lá: escreva o que você fez nas suas férias. Eu não tenho que contar para ela nada disso, e eu não sei o que escrever. Eu não sei nada. Não sei. Eu falei assim, mas você sabe, você passou as férias aí, você ganhou um livro sobre mecânica que você ama. Ele olhou para mim desse jeito. Ah, mas eu podia escrever sobre isso? Então, ali, para mim, foi muito claro quanto a cabeça do aluno está enquadrada. Uhum. Sabe? Não tem a explanação. O professor precisa explanar de uma forma Claro. mais ampla, onde o aluno não tem que ficar voltado só a conteúdos ou aquele esquema, o planejamento que o professor fez. Eu vou te dar um exemplo muito prático, que está fresco na minha memória, de uma das minhas professoras, que a gente conversava ainda ontem, antes de ontem, sobre uma prática que ela aplicou na sala, né? Pra volta às aulas aí, né? Então, sair dessa coisa da redação, como foram as minhas férias, Foi cansativo. ela aplicou assim, o aluno ele tinha que falar 3 frases sobre as férias. 2 verdades e uma mentira. E os coleguinhas da sala tinham que descobrir adivinhar. qual era a verdade e que qual era a legal, mentira. que legal. Muito Então legal. foi uma Dinâmico, né? Foi dinâmico, foi engraçado, foi desafiador para as crianças. E
tira o próprio professor daquela coisa do mesmismo, daquela Exato. coisa, sabe? Tem professores que ainda trabalham nesse mesmismo, nessa coisa de quadrado, Engessada, aquele engessado. caderninho das folhas amarelas É. ainda existe. Ainda existe existe. isso. Tem alguns triste. professores que ainda tem, a gente precisa Precisa atualizar. precisa trazê-los para IA. E aí, Sim. complementando a fala inicial da Camila, né, assim, quando a Bel pergunta, né, como é esse nosso acompanhamento, eu acho que o principal disso é dizer que a gente está ali a todo momento. Então, surgiu uma dúvida, surgiu uma questão nova, surgiu uma dificuldade, entra em contato, a gente vai à escola, a gente faz online, assim, a gente está sempre dando esse suporte Isso, por trás. Feedback, isso é Muito muito bom. importante. Muito E bom. aproveitando, meninas, antes da gente encerrar, eu quero lembrar você que tá aí, ó, você tá estudando, não tem onde deixar seu pet à noite, seu pet tá doentinho, tá com algum problema, você tá precisando de apoio? O meu peludo favorito está à disposição para quem precisa sair para estudar e não tem onde deixar o seu pet, procure o meu peludo favorito. Uma creche para seu pet em São Caetano, onde a palavra-chave é acolhimento. Meu peludo favorito. Fala com a Marta, ela vai te dar todas as dicas, tá bom? Então, um recadinho aqui para os professores. Procurem as meninas, a escola também. E quero só dizer para vocês, o grande segredo da vida é quando a gente entende que a brevidade da vida. Veja bem quanto a vida é breve. Pare de sobreviver, passe a viver e curta mais seus alunos. Isso é muito mais importante. É isso aí. Antes da gente deixar, eu vou pedir para as meninas deixarem aqui como que a gente faz para entrar em contato com vocês. E deixa algum recado. Algum que vocês recado queiram. para o teu público aí, né? Que eu acho super legal. Gente, é assim, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, eu sempre ouvi falar de consultoria para empresas. Mas olha só quanto é importante a consultoria na educação. E eu quero que vocês aí, por favor, deixem um recado, uma dica, alguma coisa. Deixe um conselho. Conselho, contato, por favor. Vou passar aqui o nosso contato, nossas redes, no Instagram e no YouTube. É possível nos encontrar por lá, pedagógica.formação sem os acentos. Então, Formacal, pedagógica.formacal. E o nosso site é o www.formaçãoconsultoria.com. Bom, e eu vou deixar a mensagem para a nossa. Sobrou para você. Sobrou para mim. Então, gente, a gente quer transmitir para vocês a certeza de que vocês não estão sozinhos. Então, o professor ou os gestores, quem está interessado em educação, pode encontrar aqui com a gente dicas, práticas muito atuais e muito verdadeiras do que realmente funciona para a educação. E o que vocês precisarem sobre a educação, sobre a escola, sobre o dia a dia da escola, a gente está aqui para ajudar. Então, é só nos procurar aí nas redes sociais que a gente vai ter o maior prazer em entrar em contato com vocês. Isso mesmo. Ó, aproveite, porque eu tenho uma amizade aqui de muitos anos com a Lu e eu sei que ela é super profissional. Por isso que ela encontrou a Camila, outra pessoa profissional, para fazer essa parceria. E eu desejo para vocês sucesso em tudo que vocês merecem, tá? E agora eu vou aproveitar, gente, que a gente está falando sobre educação. Eu vou ler aqui para vocês mais um post aqui do @sobreleitura_. Aproveitando que a gente está falando sobre educação. Era uma tarde comum na universidade. O professor Sidney Engelberg falava com sua habitual serenidade. Aquela calma que só os que amam verdadeiramente o que fazem conseguem transmitir. A sala ouvia atenta, imersa nas palavras. Até que, de repente, o choro insistente de um bebê rompeu o silêncio. No fundo da sala, uma jovem mãe segurava o filho nos braços, o rosto corado de vergonha. Ela se levantou discretamente, tentando deixar a sala para não atrapalhar a aula. Mas antes que pudesse alcançar a porta, algo extraordinário aconteceu. Sem alarde, sem qualquer gesto de impaciência, o professor interrompeu suavemente a sua fala, caminhou até ela, estendeu os braços e acolheu o bebê em seu peito. Com um toque de ternura quase paterna, virou-se, retornou ao quadro e continuou a aula como se nada tivesse acontecido. Sem discursos, sem justificativas, sem regras. O choro cessou, a aula seguiu, mas ali, naquela atitude silenciosa,
todos entenderam uma lição maior que estava sendo dada. Uma lição que não se aprende nos livros, mas que se grava na alma. A turma atônita testemunhou mais do que empatia. Presenciou um gesto de coragem pedagógica, de inclusão real, de amor à humanidade. Muitos relataram depois que ele prosseguiu com a mesma clareza e dedicação de sempre, enquanto embalava o bebê com delicadeza. Não era a primeira vez que Endelberg já era conhecido por abrir suas salas às mães estudantes. Permitia que amamentassem durante a aula, que trouxessem seus filhos, que fossem alunas e mães sem culpa, sem desculpas. Compreendia o que tantos esquecem, que educar uma mãe é, na verdade, aliás, educar uma geração inteira. Suas palavras repetidas com reverência por seus alunos se tornaram símbolo de algo maior. Uma mãe jamais deve ser forçada a escolher entre maternidade e educação. Educar mãe é investir em toda uma nação. Lindo, né? Lindo. Muito lindo e muito real. Muito real, né? Gente, sigam @sobreleitura_. Essa página é maravilhosa. Porque eu ainda posso. E vocês? Eu ainda posso, disse. E vocês, meninas, ainda podem? Eu ainda Podemos! Meninas, obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. Eu espero que agora, daqui para frente, a gente traga mais assuntos legais para falar sobre educação, que educação é primordial para esse país. A gente precisa de mais meninas como vocês. Então, aí, não pararam no tempo, né, Dirce? Né? Tipo, eu tô aqui, eu engessei, eu não quero saber, enfim. Eu sei que é desafiador educar nesse país, é desafiador. Mas, assim, com uma consultoria dessa, né, dá para ver que dá para transformar o mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi, assim, enriquecedor o assunto que vocês trouxeram aqui. Foi muito legal mesmo. Surpreendente saber que moças tão jovens, não tão jovens também, estão aí nesse campo e batalhando por uma educação melhor nesse país. Muito Nós obrigada. agradecemos a oportunidade e esse espaço, né, de apresentar a nossa formação aqui com vocês. Foi um prazer. Foi muito gostoso. Foi um bate-papo muito leve, foi bem, bem produtivo. E a Ai, gente que que legal. agradece, tá bom? Obrigada, meninas. It's your thing.